Após um pedido de Donald Trump, os Estados Unidos abrem uma nova investigação comercial contra o Brasil. A apuração vem após o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros e vai avaliar as práticas nacionais em áreas como comércio eletrônico e tecnologia. A mesma medida chegou a ser usada contra a China e traz risco de novas sanções. Ontem, Trump foi questionado mais uma vez sobre as tarifas impostas ao Brasil e declarou o seguinte: "Estamos fazendo isso porque eu posso." No Congresso americano, o chefe da OTAN fez uma nova ameaça. Disse que o Brasil pode ser taxado em 100% se mantiver negócios com a Rússia. Quem tem todos os detalhes, tem acompanhado esse assunto é a Larissa Biscaia. Bom dia, Lari. Oi, Sheila, bom dia para você e para todos. Em meio à crise diplomática gerada pelo tarifaço, o governo dos Estados Unidos abre uma investigação comercial contra o Brasil. A apuração, que é feita pelo Escritório do Representante de Comércio Americano, vai avaliar as práticas brasileiras em áreas como comércio eletrônico e tecnologia, taxas de importação e também desmatamento. É isso que prevê um comunicado que foi divulgado ontem, que afirma que os Estados Unidos vão investigar supostos ataques do Brasil às empresas de redes sociais americanas, além de outras práticas comerciais consideradas por eles injustas. O documento detalha que o Brasil poderia prejudicar a competitividade de empresas estrangeiras ao retaliar as plataformas por não censurarem conteúdo político. O texto não fala diretamente sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal para a remoção de conteúdo considerado golpista, mas essa questão foi citada por Donald Trump na semana passada, quando ele anunciou o tarifaço. A gente lembra aqui que no ano passado o X, antigo Twitter, foi derrubado por uma determinação da corte. No gramado da Casa Branca, o presidente Donald Trump afirma que decidiu impor as tarifas de 50% a todos os produtos brasileiros que entrarem nos Estados Unidos, porque ele pode. Essa fala foi feita ontem em conversa com a imprensa. O republicano foi questionado sobre o tarifaço e afirmou que taxou o Brasil porque quer que o dinheiro venha para os Estados Unidos. Trump reforçou o discurso de que os países ou empresas podem produzir no país da América do Norte e isso vai gerar mais empregos. Estamos fazendo porque eu posso, ninguém mais poderia fazer. As tarifas acontecem porque nós queremos e porque queremos que o dinheiro venha para os Estados Unidos. Mais do que isso, tem o dinheiro que vem para o país. E ao invés de pagar as tarifas, os países ou empresas podem construir aqui, e isso gera empregos. The country or the company will build in the United States, make their product in the United States, and that creates jobs. Ainda ontem, Donald Trump voltou a defender Jair Bolsonaro. Ele foi questionado pela imprensa sobre o pedido de condenação do ex-presidente apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Trump afirmou que Bolsonaro não é um amigo, mas é alguém que conhece e respeita, sem apresentar provas. O republicano afirmou que o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal é uma caça às bruxas. Não é que ele seja meu amigo, ele é alguém que eu conheço como um representante de milhões de pessoas, de brasileiros, que são ótimas pessoas. E Bolsonaro ama o país e lutou duro por essas pessoas. E agora querem colocá-lo na cadeia. Eu acredito que isso seja uma caça às bruxas. Além dos Estados Unidos, o Brasil pode entrar na mira de outras tarifas. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, alerta que países como o Brasil, a China e também a Índia podem ser alvos de sanções caso mantenham as relações comerciais com a Rússia. Essa fala, que foi feita ontem durante uma reunião no Congresso americano, acontece em meio à aproximação de Donald Trump com o envio de armas dos Estados Unidos para que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, as repasse para a Ucrânia. Mesmo sem envolvimento direto na guerra na Europa, países ou empresas podem ser punidos por apoiar economicamente a Rússia. Mark Rutte alertou que Brasil, Índia e China podem sofrer as sanções. Se você é o presidente da China, o primeiro-ministro da Índia ou o presidente do Brasil e ainda está comercializando com os russos, comprando petróleo e gás deles e às vezes revendendo para os Estados Unidos por um preço mais alto, saiba o seguinte: se esse cara em Moscou não levar a sério as negociações de paz, eu vou impor sanções secundárias de 100% ao Brasil. Rutte deu um prazo de 50 dias para esses países que fazem parte do BRICS revejam acordos comerciais com Vladimir Putin. Falar o quê, né? A gente poderia se estender em longos comentários aqui, mas acho que a fala de Donald Trump e a fala de seus já dizem tudo, né? A gente está lidando com um proto-ditador. Se esse prefixo proto vai se manter ou se ele se tornará um ditador mesmo, depende de até quanto os democratas e as instituições e os pesos, freios e contrapesos americanos vão funcionar.
e quanta vontade política haverá de frear esses desejos ditatoriais do presidente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já não são mais um país previsível, já não são mais aquele porto seguro que costumava ser. O país que impôs algumas regras muito racionais e a própria moeda, né? Para o comércio internacional, o dólar, esse país já não existe mais. Ninguém mais se sente protegido como aliado dos Estados Unidos. Nós somos um aliado dos Estados Unidos. Não é pouca coisa a quantidade de comércio que o Brasil tem com os americanos, mesmo do ponto de vista dos americanos, e estamos sofrendo um franco ataque de Donald Trump. Aliás, veio falar de Bolsonaro aí, é um cara, como é que é? É um cara muito bom, que pensa no Brasil, não é meu amigo. Não é meu amigo, não é meu mas amigo. é um cara amigo, muito respeitado. Mas é um cara muito respeitado. Bom, quem são as pessoas? Me apontem uma boa pessoa, um bom ser humano que é elogiado por Donald Trump. De verdade. Tentem pensar aí, puxem pela memória. Não existe. Sabe quais são as pessoas que recebem elogios de Donald Trump? O Jeffrey Epstein. Vocês sabem quem é, né? Vocês estão acompanhando. Se não sabem, coloquem no Google lá, Jeffrey Epstein, um empresário que suicidou-se numa cadeia em Nova York depois de ser preso por manter uma ilha para onde levava crianças menores de idade, meninas e meninos, e tinha uma verdadeira rede de amigos que se, entre aspas, beneficiavam desses corpinhos inocentes que eram levados por Epstein e por sua secretária, que também é um agente do mal. Há uma lista de pessoas que faziam parte dos contatos de Epstein. E é Donald Trump que está segurando essa lista sob sigilo. Porque, segundo Elon Musk, o presidente americano estaria lá. Ele tinha relações de amizade com Epstein. Até aí, Bill Clinton também tinha. A gente quer saber exatamente que relações as pessoas tinham com esse cara. Não sabemos porque Donald Trump não quer. Roy Cohn. Você sabe quem é esse cara? É um advogado que foi o mentor do Donald Trump. Né? Ele foi pro Trump, Sheila, o que o Boechat foi pra gente. Cara, um capeta. É uma pessoa que tinha reunião com indivíduos, com juízes, com políticos, e ele gravava tudo. Gravava. E ficava ali torcendo pro cara falar alguma coisa comprometedora. Quando isso acontecesse, ótimo. Ele tinha lá um trunfo contra essa pessoa. E quando precisasse de um favor, entre aspas, desse juiz, ele pedia o favor enviando pro cara uma cópia dessa fita em que o juiz confessava, sei lá, um caso extraconjugal. Essa era a maneira do Roy Cohn de fazer negócios. Foi o mentor de Donald Trump, foi quem ensinou a arte da negociação a Donald Trump. Quem mais? Steve Bannon, um homem que por 2 vezes fez uma saudação nazista, e não há a menor dúvida de que aquela saudação foi um gesto nazista, quando ele cumprimentava uma delegação do partido de extrema-direita com inclinações neonazistas da Alemanha, logo após a posse de Donald Trump. Esses são os amigos de Donald Trump, são as pessoas que ele elogia. Pergunte para ele o que ele vai achar de Madre Teresa de Calcutá, de Mandela, padre do Papa Francisco. Você vai ouvir só marimbondo saindo da boca do presidente. Agora, sobre essas figuras, só elogios, pessoas ótimas, magníficas, com aqueles adjetivos que só Donald Trump sabe proferir. Bom, no mais, acho que está muito claro qual é o jogo que está sendo jogado, né? Qual é o papel do Brasil nesse tabuleiro. Agora, o mais incrível é que esse discurso continue encontrando eco e inacreditável apoio aqui no Brasil. Por muita gente. Tem muita gente que está aplaudindo o que está vindo dos Estados Unidos. Olha, eu não gosto muito da palavra, do conceito, mas estamos vivendo a verdadeira distopia. Né? Onde vai dar isso? Acho que ninguém sabe. Vamos em frente? Ainda nos Estados Unidos, obrigado, Lari. A maior organização empresarial do Brasil defendeu uma negociação e afirmou que o tarifaço de 50% vai elevar o custo para as famílias e prejudicar as companhias americanas. A nota foi divulgada em parceria com a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, AmCham. Defendeu que os 2 países se engajem em negociações de alto nível a fim de evitar as sobretaxas. É a história do perde-perde. Todo mundo perde. Perde o Brasil, perdem também os Estados Unidos. Por aqui, o governo brasileiro quer que o tarifaço imposto por Trump seja discutido numa reunião na Organização Mundial do Comércio. No requerimento formalizado ontem, o Itamaraty pede para que o tema entre na pauta do próximo encontro do Conselho Geral da OMC. A reunião marcada para a próxima semana será realizada em Genebra, na Suíça.
Ontem, em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com empresários e ouviu pedidos para tentar adiar a entrada em vigor das tarifas de 50%. Ouvimos a todos, né? Ouvimos a todos. Foi muito proveitosa a reunião. Trouxe a mensagem do presidente Lula, do empenho do governo para rever esta situação, e o que nós ouvimos aqui é negociação, ou seja, um empenho para rever, o que coincide com a proposta do governo brasileiro e do presidente Lula. Depois também foi colocado a questão de que o prazo é exíguo, que é um prazo curto, que nós deveríamos, de repente, trabalhar pela questão da sua dilação. Foi colocado aqui o empenho do setor produtivo, que vai conversar com seus congêneres nos Estados Unidos.